prazer muito grande participar do evento de hoje, poder coordenar. São duas palestras de muita importância, com o Ricardo Tadeu, que vai discutir o mercado de ações, e o Roberto Padovani, o mercado financeiro, que são dois temas bastante importantes e bastante atuais, e faz parte aí do mesmo economista aí, está sendo patrocinado pelo Conselho Regional de Economia de São Paulo. Então, eu vou passar primeiro para o Ricardo Tadeu e depois para o Padovani, vou pedir para eles se auto-apresentarem e fazer a exposição por cerca de 20 minutos, mais ou menos, para a gente poder ter um tempo aí para poder abrir para perguntas, para um debate, que eu acho que é um tema, como eu falei, bastante rico. Eu queria também dizer, é importante a presença do Pedro, que é o presidente do Sindicato dos Economistas, vice-presidente do Corecon. Bom, então vamos lá. Ricardo, você podia se apresentar e fazer a sua palestra. Por favor. Muito bem, professor Dillon, muito obrigado. Também agradecer a presença do Pedro Afonso, nosso professor também, nosso presidente também, e também o meu colega aqui de mercado, aqui, o Padovani, e agradecer por essa oportunidade de estar aqui tentando transmitir para vocês algumas informações importantes do mercado de capitais como um todo, né? Eu pediria ao professor Dillon, se por acaso eu me estender, por favor, pode me chamar a atenção aí e me cortar, tá bom? Mas, pelo que eu estou vendo aqui, até umas 11h30 seria mais ou menos o meu horário, né? Mas, então, agradecer mais uma vez a toda a audiência, né, pelo horário aí, eu acho que é um número interessante de participantes, e chama a atenção a importância do tema para esses participantes. Mais uma vez, obrigado. Então, eu queria passar para vocês a minha pequena trajetória aí profissional. Eu me formei economista em 1986 e logo fui trabalhar num banco, né, no Bradesco, onde, depois da minha formatura, eu busquei a área de investimentos do banco, né? Na época, o Banco Bradesco de Investimentos, e depois, em 89, eu fui para o Banco Itaú, na mesma área também, ou seja, duas grandes instituições aí do mercado, fortemente atuantes nessa área de mercado de capitais, né? Depois passei pela Souza Barros, uma corretora de valores, e atualmente eu trabalho na Planner, corretora de valores, já por 12 anos, um pouco mais talvez, justamente nessa área de mercado de capitais e parte também econômica, né? Então, para ser objetivo nas nossas informações, eu queria trazer para vocês a relevância do mercado de capitais, que atualmente eu acho que muita gente, a nível nacional, mercado brasileiro, ainda não tem ideia da dimensão e da importância desse mercado. Ou seja, tudo aquilo que a gente não encontra condições favoráveis no mercado financeiro, ou seja, na parte onerosa da economia, né, a gente encontra no mercado de capitais um parceiro muito rico de recursos, e aquele que busca assumir riscos junto com os cases de investimento, né? Ou seja, nós temos aí as áreas de private equity, de venture capital, onde justamente os negócios aparecem e esses parceiros, esses sócios, vamos dizer assim, assumem um risco junto com os gestores das companhias em si, e vão justamente fazer com que esse case de investimento, esse negócio propriamente dito, ele possa prosperar e ser colocado a mercado em já um nível superior aí de atividade, né? Então, é o que a gente pode perceber muito pela área de mercado de capitais relacionadas a
abertura de capital das empresas na Bolsa de Valores, né? Ou seja, muitas empresas dessas, né, por exemplo, Gafisa, Gol, a Gol Linhas Aéreas, né, como exemplo, vieram de private equity, onde depois essas gestoras que assumiram posição relevante em companhias desinvestem via mercado de capitais, via Bolsa de Valores, né? Então, faz parte de uma democratização aí do capital social das companhias, e aonde as companhias também vão conseguir, mediante a oferta de ações em bolsa, outros acionistas que possam estar dispostos a assumir riscos junto com os acionistas controladores, né? Aqueles que detêm a maior parte das ações ordinárias da companhia, aquelas que dão direito a voto, né? Então, é importante todo esse processo justamente porque é onde a gente também busca, como investidor, alternativas que possam fazer a diferença, né? Nunca me esqueço, quando eu fui trabalhar no Bradesco, e naquela época, 1981, o Bradesco ele ofertava aos seus funcionários uma quantidade de ações, ou seja, ele trazia, naquela época ele já trazia para o funcionário aquela ideia de sócio, né, de dono, ofertando a ele uma certa quantidade de ações. Isso é interessante porque a gente passa a conviver com esse espírito de que aquilo também é nosso, ou seja, eu não estou ali simplesmente pelo fato de prestar o meu serviço, mas sim também fazer com que a minha atividade como funcionário dentro do banco, ela justamente foque nos resultados, na busca do melhor serviço prestado ao cliente. Então, focando um pouco mais na parte econômica da profissão e também o economista em si, né, é importante ressaltar que essa área ela é muito rica em informações. A gente fica muito entusiasmado, e eu fiquei, na época, muito entusiasmado por tudo aquilo que a área compreendia, ou seja, a partir do momento que eu fui para a área de investimentos como economista, você acaba, então, mergulhando no contexto econômico da companhia, do negócio, da onde ele está inserido, seja a nível nacional ou internacional. Então, a partir do momento que você começa a trabalhar como economista na área de investimentos e justamente na área de mercado de capitais voltada para a Bolsa de Valores, você passa, então, a analisar não só o cenário macroeconômico, mas também o cenário microeconômico. E aí é onde você envolve cenário nacional, cenário internacional e aquilo e o setor que a companhia está inserida, né? Ou seja, você passa a olhar diversas frentes, né? Além daquele macro que a gente está acostumado, como o economista verifica em termos de faculdade, né? Você começa a trabalhar a avaliação de uma empresa a partir do momento em que você entende o negócio dela, o que aquilo está voltado para o mercado nacional e todas as suas relações com inflação, com juros, com crescimento econômico, com PIB, com participação setorial, né? E aí é onde você vai buscar também, em termos setoriais, o seu relacionamento com entidades de mercado, de estatísticas, sindicatos, também institutos que guardam aquela memória estatística do setor. Então, você passa a trabalhar não só a parte econômica macro, mas também o lado micro da companhia, né? O quanto o preço do produto daquela empresa está relacionada a um preço que seja relacionado ao governo, ou ao livre mercado, ou relacionado à lei da oferta e da procura, ou seja, se aquele preço ele é
controlado pelo governo, se a tecnologia da companhia está atual a ponto de poder brigar com a concorrência e não acabar sendo engolida, né, por pares a nível internacional. Por exemplo, no governo Collor, um pouco mais para frente, talvez, nós vimos na Bolsa o mercado de autopeças, né? Para quem tem memória, a gente lembra aí a COFAP, a Freios Varga, a Nakata, tudo empresas abertas em Bolsa que, com a abertura proporcionada naquela época, realmente se viu não competitiva em relação a empresas internacionais. Obviamente, essas empresas estrangeiras vieram e acabaram comprando praticamente todas, né? Então, daí é onde você percebe onde existe um gargalo, às vezes, do país em relação a uma política industrial, aquilo que possa realmente fazer com que as companhias possam trabalhar diante de oportunidades, ou seja, aquilo que realmente possa facilitar o desempenho das companhias perante a concorrência a nível nacional e internacional. E hoje, atualmente, a gente tem aí uma série de novos negócios aparecendo, como startups, né? A gente vê aí alguns unicórnios, e aí a grande questão de se avaliar um nicho de mercado como esse, né? Ou seja, a profundidade com que você tem que buscar informações a respeito desse setor e aquilo que possa agregar em termos de parcerias, né? Então, esse lado, mercado de ações voltado para o economista, realmente vocês percebem que todo o contexto envolvido nessas empresas e nesse ambiente geralmente são muito fartos, né? Então, a gente costuma dizer que Bolsa de Valores, e não só a Bolsa, mas poderíamos dizer que principalmente a Bolsa de Valores é um termômetro econômico do país, embora nós temos aí questões de juros, questão de câmbio, né, taxa de câmbio, mas geralmente se fala muito de que a Bolsa de Valores é o termômetro econômico de um país. E aí é onde a gente percebe também, não só o lado econômico, mas também o lado político, onde envolvido desse país, né? Ou seja, a política, mediante os projetos, as reformas, todos ali o que é debatido dentro de um Congresso Nacional a nível político, também interfere na atividade econômica, e isso faz com que as oscilações aí ocorram diariamente, frequentemente ao longo do pregão, né? Então, é uma profissão verdadeiramente muito abrangente, é um leque de oportunidades que existe dentro desse contexto, justamente porque a empresa ela pode estar voltada a nível nacional, ao varejo, por exemplo, mas pode estar voltada também a um mercado internacional, e aí é onde entra as commodities. A gente pode verificar por Petrobras, por Vale, ou mesmo por companhias siderúrgicas, né, que tem em outros países aí alguns orientadores. Então, a gente percebe quando China, né, que a gente passou a acompanhar aí fortemente, qualquer movimento ali que ocorra na China, realmente ela vai ditar um pouco dos preços internacionais em termos principalmente de minério de ferro, siderúrgico ou commodities agrícolas, né? Então, é onde você, economista, passa a acompanhar e a perceber, né, ter a percepção de como tudo isso pode envolver a companhia que é negociada em Bolsa de Valores, né? Então, é interessante que, para encerrar agora, professora, a companhia, quando vai à Bolsa, né, ela acaba podendo fazer uma emissão primária, né? Ou seja, os acionistas recebem novas ações, né, e essas ações são ofertadas no mercado,
e tem aquela oferta também que é secundária, ou seja, aquelas ações que são que já existem e são colocadas à venda pelos acionistas atuais, né? Então, são duas formas de captação via mercado de ações, e aí vai muito da necessidade que a companhia tem. Geralmente, quando se faz uma oferta primária, novas ações em bolsa, a companhia recebe todos esses recursos, e isso serve geralmente ou para novos investimentos, uma nova planta industrial, ou, de repente, até uma forma de que a empresa se capitalize a ponto de mudar o perfil do seu endividamento, e com que ela consiga capital de giro ou mesmo alongar a sua dívida diante daquilo que ela tem. Tá? Então, eu acho que a gente pode depois deixar para o debate, né? Mas, em síntese, seria mais ou menos isso. Só reforçando, então, que é uma área extremamente rica em tudo aquilo que a empresa, no contexto nacional ou internacional, tem para trabalhar para que os resultados apareçam, de que a eficiência apareça, e que, principalmente, ela gere, né, empregos nessas operações. Ok? Obrigado, professor. Eu acho que, pelo horário, já até passei um pouquinho. Tá, muito bem. Obrigado aí pela sua exposição, que é bastante importante aí. Dá para a gente depois explorar aí algumas questões aí para você ajudar a gente a entender melhor. Então, eu gostaria de passar agora para o Padovani, para ele se apresentar e abordar a questão do mercado financeiro. Odilon, tudo bem? Obrigado. Antes de mais nada, obrigado aí pelo convite. Pedro, Afonso, Ricardo, prazer estar com vocês. Bom, eu sou formado pela Universidade de São Paulo. Depois eu fiz mestrado em economia também pela Fundação Getúlio Vargas. Na época eu acabei fazendo 2 cursos de graduação, era bastante comum até, né? Eu fiz o curso de economia na USP e de administração na GV. Fiz o mestrado em economia na GV depois. Em final de 88, eu fui para o mercado financeiro, né? Eu fui trabalhar em banco e trabalhei no Banco Safra durante um tempo. Saí para fazer o mestrado em economia. E depois do mestrado, eu acabei indo para Brasília, né? Eu fui trabalhar com um professor meu, Géser Oliveira. A gente fez parte ali da equipe do Plano Real, foi uma experiência fantástica. E aí, em 95, depois do Plano Real, eu voltei para São Paulo, né? E vim trabalhar na MCM, a consultoria, junto com o próprio Maílson, né? Que já tinha montado a consultoria lá quando saiu do governo. Ficamos ali na MCM, depois a gente abriu uma outra empresa de consultoria, que é a Tendências Consultoria, fiquei 10 anos na Tendência. Então, o início de carreira meu foi como consultor em economia, período bom aí para aprender um pouco sobre o mercado brasileiro. Depois eu decidi ir para o mercado financeiro, voltar para o mercado financeiro propriamente dito, e fui ser economista, mas mais do que economista, eu fui ser estrategista de um banco alemão, o SLB, e foi uma experiência fantástica, né? Ali eu tive contato pela primeira vez com o mercado internacional, enfim, conheci a economia internacional, conheci os mercados, uma experiência muito rica. E depois recebi um convite para ir para o Banco Votorantim, atualmente o Banco BV, isso foi em 2011, onde eu me encontro até hoje, sou economista-chefe do banco. Agora, é interessante falar disso, né, Odilon, porque a gente estava brincando aqui antes de começar a live, que a gente está ficando velho e já não precisa mais estudar a história, né? A gente já viveu a história ali, né? Então, se lembra de todos os pontos. E essa minha vida profissional, vamos dizer que ela começou ali na academia, na faculdade, em meados dos anos 80, e profissionalmente, eu lembro que eu entrei no final de 88, começo de 89, entrei no mercado financeiro. Foi um período muito rico no Brasil. São 30 anos assim absolutamente ricos. E esse ambiente, ele mudou a forma de atuação do economista que trabalha em banco, né? Eu vivi isso o tempo todo. Então, qual que era o ambiente ali no final dos anos 80, início dos anos 90? Era basicamente uma
uma economia com uma instabilidade profunda, né? Tem que lembrar aqui que a inflação ali no Collor foi de 7.000% ao ano. Eu acho que pouca gente sabe o que é viver com uma inflação de 7.000% ao ano. Depois, mesmo ali no Fernando Henrique, antes do Plano Real, já estava em Brasília, a inflação teve um pico de 5.000% ao ano. Quer dizer, é uma desorganização não só econômica, mas uma desorganização social profunda, né? E isso traz reflexos como se opera no mercado financeiro, né? Eu me lembro que, com esse grau de instabilidade, para a gente como economista, a primeira coisa que chama atenção é a ausência de regras de política econômica. Você não sabe o que o gestor em Brasília vai fazer com relação a gasto público, você não sabe como que funciona a atuação do Banco Central, então você não sabe como será conduzida a política econômica, com agravante que naquele momento não havia essa ideia de gestão de política econômica, era uma gestão de crise com planos de estabilização. A gente passou aí, atravessou metade dos anos 80 com vários planos de estabilização, até o Plano Real funcionar, né, e dar certo, mas foram vários planos, então era um ambiente de instabilidade, que você não sabia como que era, como que se desenhava a política econômica, eram momentos de choque, e ali o que valia era ter acesso a Brasília, né? Você conhecer as pessoas, você ter acesso ao governo, conhecer o ambiente político, não tinha análise econômica, né? E não tinha análise econômica não é só porque você não sabia qual era a função, reação do gestor em Brasília, mas também porque não tinham dados. Como é que você avalia dados com uma inflação de 7.000% ao ano? Qual que é a taxa de juros? Hoje parece estranho dizer, mas a gente não tinha noção naquele momento, final dos anos 80, início dos anos 90, a gente não tinha noção qual que era a taxa de juros no país. A gente não sabia quanto é que o governo gastava por mês. Hoje a gente está aqui discutindo, né? O Banco Central hoje soltou a ata do Copom, então a discussão é se a taxa de juros vai para 6,5%, 7%, 7,5%, para onde vai a taxa de juros, mas é interessante eu ver essa discussão hoje, né? Porque não se tinha essa noção de qual era o nível anual de taxa no Brasil. Uma inflação de 7.000%, então você não tinha dados nenhum para fazer uma boa análise econômica, né? Então você tem que ser criativo, tentando olhar as variações reais, as variações em dólar. O foco todo nosso, dos economistas, era estimar a inflação, e não era estimar a inflação do ano. Também, de novo, com o meu time hoje lá no banco, a gente está discutindo se a inflação nesse ano vai ser 6,6, 7, 7,5, o que para minha geração é uma discussão bizarra, né? Porque a inflação era de 7% na semana, né? Então hoje eu vejo, outro dia tive um estagiário que estava revoltado, porque a gente teve uma inflação lá na Dilma acima de 6,5, 7, ele estava revoltado com aquilo. E aí eu percebi a diferença de geração, né? Quer dizer, para mim, você tem uma inflação de 6, tá ok, tá ótimo, né? Para essa geração nova que aprendeu a viver num mundo estabilizado, isso é um descontrole, né? Então, assim, a gente não tinha, você não conhecia como que os governos reagiam, você não tinha base de dados. A gente também operava, para piorar o que já era ruim, a gente operava uma economia fechada. Então, uma economia fechada, sofrendo choques o tempo todo, então não tinha muita sofisticação, quer dizer, era olhar, assim, o foco nosso era estimar a inflação e olhar Brasília para ver o que ia acontecer. Esse era o mundo dos anos 90, tá? Quando eu entrei no mercado financeiro, é esse o mundo. Eu peguei ali alguns planos de estabilização no final dos anos 80, peguei o plano Collor, né, até o plano real, foram momentos de muita instabilidade. Então, esse é o momento. Eu me formei, entrei nesse mundo de instabilidade, sem regras, discricionariedade, sem dados, sem capacidade analítica, foco total na inflação. É um debate muito pequeno. O debate de todos os economistas era saber qual seria a inflação na semana seguinte. Era esse o debate, acabou. E aí tentar especular o que o governo poderia fazer. Não tinha mais nenhum outro debate relevante, né? A gente não discutia capacidade de crescimento do país, PIB potencial, produtividade, qualificação da mão de obra.
Você não conseguiria dizer aqui que seria um aperto monetário suficiente, que é uma política de expansão fiscal, nenhuma discussão séria que a gente poderia fazer naquele ambiente. Bom, o que mudou, né? O que mudou nesse período de lá para cá foi muita coisa, né? Esses 30 anos, a primeira coisa que a gente viveu ali no final dos anos 80, exatamente quando eu estava entrando no mercado de trabalho, a gente viveu o esgotamento de um modelo econômico, social e político, né? A gente estava também conversando aqui, né? Começou a ter a crise do petróleo em 73, depois a crise do petróleo em 77, crise da dívida nos países latino-americanos, com a alta de juros nos Estados Unidos, crise que acabou se transformando numa crise fiscal aguda no Brasil. Então, a gente dá para dizer que a gente passou ali 10, 15 anos em crise. E aquilo gerou um mal-estar fantástico, né? Eu lembro que era jovem na época, então tinha aquela... A gente não conseguia ganhar a Copa do Mundo, a gente não tinha um país estável, tudo confuso. Aí, talvez uma música símbolo, né, daquele momento tenha sido aquela do Traje a Rigor, né? A gente somos inútil, né? Eu não conseguia fazer nada direito. E aquilo, eu acho que promoveu essa crise, que foi profunda e longa, né? Foi muito longa. Ela promoveu um cansaço coletivo que levou a reformas assim, absolutamente profundas, né? A gente refundou o Estado brasileiro, a gente tem que lembrar isso, a gente reescreveu, fez uma nova Constituição em 1988, a gente repensou o país do zero. Depois o que a gente fez foi abrir a economia, né? Aquele modelo de economia fechada, a gente viu que não funcionava mais. Eu acho que o Collor conseguiu vocalizar essa agenda, né? Porque no nosso caso era uma carroça dos Marajás. Então, eu acho que ele vendeu essa ideia, que já estava presente, não foi a ideia do Collor, obviamente, de abrir a economia. Depois da abertura econômica, além da reconstrução, vamos dizer, normativa do país, e que foi fundamental a questão de 88, né? A questão social, a questão da democracia, a gente abriu a economia, mudou o modelo econômico, estabilizou a economia em 94, finalmente. Foi a primeira vez, se você olhar 100 anos de história, estatística, né, foi a primeira vez que a inflação caiu no Brasil, teve um momento aí para baixo. E você definiu, nos anos, depois, né, no governo Fernando Henrique Cardoso, você definiu gradualmente todos os instrumentos de gestão de política econômica, né? Então, a gente definiu as regras econômicas. O que vai ser, como que a gente vai administrar a política fiscal, como que o Banco Central opera a taxa de juros, como que é o funcionamento do mercado cambial. E aí as coisas mudaram, né? As coisas mudaram. Dá para dizer que esses últimos, vamos pensar de 2000 para cá, né? Então você teve ali os anos 90 reformando o país, em todos os aspectos. E depois que essas reformas se consolidaram, o que a gente viu nos últimos 20 anos, a partir de 2000, foi uma economia estável, previsível. Eu acho que talvez sejam 20 anos de estabilidade. 20 anos de estabilidade no Brasil, eu acho que é incomum. A gente não teve nenhuma ruptura institucional, não tivemos ruptura econômica, tivemos um ambiente relativamente calmo na questão econômica. E isso permitiu várias mudanças na atuação do economista, né? A primeira mudança óbvia foi que a gente passou a ter dados, né? Finalmente a gente começou a analisar qual que é o comportamento sazonal das variáveis econômicas, qual que é o comportamento da inflação. A gente começou a ter projeções um pouco mais a longo prazo. Houve uma mudança, além da gente ter dados, houve uma mudança radical que você passou a ter regras econômicas. Então, a gente sabe como que o Banco Central opera hoje, a gente sabe como é operada a política fiscal no Brasil. Toda a discussão hoje, por exemplo, para quem saiu dos anos 80, essa discussão hoje é uma maravilha, né? A gente está discutindo aqui o orçamento público, né? Se a gente vai ter um aumento dos gastos nos programas sociais, quais são as regras fiscais, quais são os condicionantes dessas regras. É um ambiente institucionalmente muito maduro. Minha experiência
A minha experiência é que o ambiente institucional na área monetária avançou muito mais, né? Não que não tenha tido avanço no fiscal, né? A gente começou a ter a lei de responsabilidade fiscal, temos, né, tem hoje três, até tem regras demais, né? Tem regras de ouro, tem o resultado primário do governo central, tem o teto de gastos agora instalado, definido em 2006 com o Temer. Então teve avanços na área fiscal muito importantes. Agora, na área monetária foi chocante, né? A gente tem um comitê de política monetária que se reúne a cada 5 semanas, as comunicações são todas organizadas, né? Se você não adianta pegar o avião e ir para Brasília, quando a gente andava de avião antigamente, para conversar com o Banco Central, para saber se você vai ter algum insight. Hoje, o acesso aos gestores de política em Brasília é um acesso democrático. Quem quiser ir, vai, conversa com qualquer político no Congresso, qualquer pessoa no Executivo, Banco Central aberto, basta marcar. E você conhece a forma como o Banco Central reage. Então, a taxa de... né, o caso desse ano, a inflação está muito acima, eu acho que a inflação esse ano vai ser próxima a 7%. É alto ou é baixo 7%? É alto porque a gente tem uma referência que é a meta de inflação, né? O sistema de metas de inflação nos ajuda para isso. A meta de inflação para esse ano é 3,75%, o teto dessa meta é 5,25%, portanto, 7% de inflação é totalmente descabível, e a gente sabe que essa é uma informação. A segunda informação é que a gente sabe, bom, já que passou, a gente sabe como que o Banco Central reage. Então, a gente consegue discutir se ele vai subir 1 ponto percentual na reunião de setembro, qual que é a taxa terminal. A discussão hoje no mercado financeiro é uma discussão hiper sofisticada para saber qual que é o nível real de taxa de juros. Isso era uma coisa impensável nos anos 80, 90, né? Então, a gente passou a entender um pouco a reação do Banco Central, e isso é uma coisa que não tem necessariamente a ver com o país, mas a gente tem hoje muito mais instrumentos de análise, né? Eu me lembro que eu trabalhei muitos anos na consultoria com um time grande e fui ser estrategista de mesa, né, de tesouraria no Banco SLB, sozinho, né? E naquele momento eu me dei conta de uma coisa que eu não tinha percebido ainda. Isso foi em 2007, né? Então, ali ainda começo dos anos 2000, mais ou menos. Eu percebi que sozinho eu conseguia reunir uma quantidade de informações espetaculares. Você tem hoje várias fontes de informação boas, além das próprias consultorias, tem Bloomberg, você tem Broadcast, você tem várias fontes de informação. E com esse acesso a dados, uma outra coisa que mudou, você tem muito software estatístico hoje. Então, eu descobri que eu sozinho tinha uma produtividade gigante, né, de acesso a dados, de produção de projeções, cenários, de diagnóstico, capacidade de fazer diagnóstico. Então, não foi só uma estabilização do ambiente econômico político no país, mas foi também uma maior capacidade analítica, né? Isso tudo tem exigido muito mais da gente, né? Como eu falei lá no começo dos anos 80, você estava focado em entender a inflação da semana seguinte, fazer coleta de preço, e estava focado em tentar entender o que o ministro da Fazenda da ocasião iria adotar de choque econômico. Eram os dois focos, né? Hoje não, né? Hoje você tem que entender qual que é a dinâmica da inflação, qual que é o diagnóstico que você faz, né, dos choques econômicos, como que o aumento de gasto público impacta nesse processo de inflação, tem que calcular o hiato do produto, qual que é a capacidade nossa do país crescer no médio prazo, a capacidade da economia repassar preços, indexar contratos, comportamento do mercado cambial, como a taxa passou a ser flexível, então o que atrai fluxos para o Brasil, né? Quais são os modelos que você tem que olhar, porque o câmbio acaba também afetando, é um fator importante de custos, né? Então você tem que olhar com cuidado o câmbio. Então, agora, todas essas questões envolvem também a leitura do ambiente político, do ambiente institucional. Então, é uma análise muito mais complexa, muito mais sofisticada. O que eu vivi nesses 30 anos de profissão, portanto, assim, eu tive essa oportunidade de ser um testemunho ali de um grande avanço institucional no Brasil, de um grande avanço institucional, né? E lembrando que a gente refundou o Estado brasileiro em 88, né? Foi uma crise aguda, refundamos o Estado, redefinimos regras de gestão econômica,
Conseguimos com isso estabilidade, né? Lembrando que essas regras sustentaram vários governos, né? A gente teve a transição do Fernando Henrique para o Lula, para Dilma, para o Temer, né? Para o Bolsonaro. As regras de política econômica, bem ou mal, foram mantidas. Então, isso dá uma percepção de estabilidade como a gente não teve na história econômica recente, né? Então, foi uma mudança institucional muito grande, o que passou a exigir dos economistas muito mais sofisticação, né? Hoje, eu fiz o mestrado, na minha época, o mestrado, eu acho que a gente caminhava bem e tal, mas hoje eu acho que não é mais possível, você tem que ter um preparo, uma formação muito mais intensa, muito mais sofisticada, para ter os instrumentos necessários para o dia a dia. Por essa questão da formação, só para fechar aqui a minha conversa, eu acho que há dois grandes desafios para a gente hoje que não tinham lá atrás, né? O primeiro desafio nosso, eu acho que a gente está inserido numa economia global, né? E isso afeta os fluxos de capitais, né? Para o Brasil, afeta câmbio, inflação e juros, então a gente se integrou a esses fluxos. Uma coisa curiosa que está acontecendo hoje, por exemplo, é assim que os bancos centrais dos países desenvolvidos, Estados Unidos, Banco Central Europeu, né? Eles aceitaram um novo mandato, que é uma postura mais leniente com a inflação. Então, eles decidiram aceitar mais a inflação. Só que, ao fazer isso, faz com que a gente tenha que ser muito mais duro na condição de política monetária, né? Já que você tem inflação no mundo, e o Brasil tem um histórico péssimo de inflação, e a gente não tem esse mandato de tolerância com a inflação como tem o Fed, por exemplo, então você tem que ser muito mais duro nos juros. Então, a política monetária no Brasil hoje, ela depende muito de como você lê a política monetária no Fed e no Banco Central Europeu. Então, assim, você tem que entender muito mais a dinâmica global. Eu dei um exemplo, mas o outro exemplo é qual que é o crescimento que a gente vai ter na Ásia, nos Estados Unidos, na Europa, e como isso bate em preços de commodities. A gente é um grande exportador. Se bate em preços de commodities, bate na inflação, bate historicamente no câmbio em outro sentido. Se a economia brasileira, que é muito dependente do preço de commodities, ela anda, então, só um pouquinho, só um momento, minha bateria estava fora. E se a economia mundial anda, o Brasil anda junto. Agora, se a economia anda, o ambiente político é influenciado. Então, assim, você tem uma conexão do ambiente econômico e político local com o mundo que é espetacular. Assim, né? Tem um texto de uma analista política muito competente, a Daniela Campelo, ela mostra isso, como são essas relações dos ciclos de commodities com ciclos políticos locais. Então, a análise ficou muito mais sofisticada. E um último desafio que a gente tem hoje, que a gente tinha menos lá atrás, é decifrar o ambiente político, né? Eu acho que essa é Eu tenho um filho de 18 anos, que está fazendo economia, está no segundo ano de faculdade. Eu vejo que os cursos mudaram e agora eles têm um pouco mais de ênfase na educação em ciência política, né? E eu acho isso importante por dois motivos, né? O primeiro motivo é você tentar ter um modelo na tua cabeça que permita as leituras. Hoje, ler o ambiente político é fundamental. O mercado financeiro tem oscilado o tempo todo por conta dos ruídos que a gente tem em Brasília. Então, você tem que ler muito bem o ambiente político. E isso, a minha geração não teve essa formação, né? Acho que não teve essa formação do ponto de vista instrumental, como ler o ambiente político e como isso afeta o preço de ativos. E a outra questão fundamental, que eu sinto que é uma lacuna na formação dos economistas até hoje, é como ler a formação de políticas públicas, de agendas públicas, né? Como é que se escolhe a agenda pública, por que a gente vai ser mais ou menos ortodoxo na gestão econômica, quais são os instrumentos à disposição. Essa discussão de políticas públicas, que é uma discussão essencialmente de ciência política, ela está ausente no debate dos economistas. Então, eu acho que hoje o desafio nosso é entender, é muito mais complexo do que era lá atrás, a gente tem que entender muito bem o país e o cenário global, e a gente é cada vez mais obrigado a ter uma leitura muito boa em política, né? Basicamente tentar, só para lembrar aqui, né, o que aconteceu nos últimos 5 anos, por que os governos fizeram reforma, né, o Temer, o Bolsonaro fizeram reforma, qual tipo de reforma necessária, tentar entender essa dinâmica política passou a ser fundamental para o mercado, né? Então, acho que é isso, Odilon, acho que eu vivi esses 30 anos que foram muito ricos, a gente viveu uma mudança radical no país, né?
Aliás, isso é engraçado, né? Você vai ficando um pouco mais velho. Eu me tornei um cara mais otimista depois de ser mais velho, porque eu já vi situações tão piores que a gente está vivendo hoje que eu não consigo ficar muito comovido com as tensões de curto prazo. Então, a gente tem uma história de evolução no país, de amadurecimento institucional, com altos e baixos, com retrocessos, mas caminhando. Isso afetou de maneira dramática a profissão do economista no mercado financeiro, e dá para dizer que, de modo geral, é um exercício profissional hoje muito mais sofisticado do que era quando eu comecei. E a gente tem desafios à frente, né? A gente tem que hoje estar muito mais aparelhado para enxergar o cenário global e o ambiente político. Obrigado, Padovani. Acho que nós tivemos duas palestras brilhantes aí sobre duas áreas fundamentais da economia, tá certo? Extremamente sensíveis. E o Padovani lembrou uma questão, eu falo muito para os meus alunos, quem não viveu a época da inflação, não adianta você falar o que é uma inflação de 7 mil, os alunos não entendem, não adianta você falar que você ia no supermercado e o cara estava direto trocando o preço. Eu me lembro que a Veja fez uma matéria lá, nos anos 90, 80, aquele absurdo lá que um sundae, aquele sorvete, nem sei se tem hoje em dia, que era um sorvete grande, etc., estava mais caro do que um liquidificador. A dispersão de preços era tão brutal que a gente ia na... Você nem sabia mais. O sujeito que ia te vender uma caixa de fósforo podia cobrar o que quisesse, você pagava porque você perdeu completamente a referência. Então, eu falo que quem não viveu essa época não adianta explicar. E a outra, que é uma questão da minha geração, que muita gente fala da ditadura, quem não viveu, eu vivi a ditadura, sou da geração. A ditadura matou, torturou, perseguiu, censura na imprensa, foi um terror. Quem não adianta você falar. Quem não viveu não tem dimensão da brutalidade que foi. Mas acho que o Padovani colocou muito bem a questão da inflação. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Ricardo e uma para o Padovani, depois abriu, acho que seria importante o Pedro fazer algumas observações. Então, Ricardo, eu queria que você, Ricardo Tadeu, explicasse um pouco a importância do capital estrangeiro aí, da entrada de dólares na bolsa, saída, qual é a influência que tem. Eu acho que isso é muito importante, a gente ouve muito essa discussão. Precisa entrar capital estrangeiro, então a importância para a bolsa. Não, e para o Padovani é o seguinte, qual é o refinamento, Padovani, para você saber que você vê relatórios que a inflação vai ser 6,5%, depois no outro mês cai para 6,2%, ou o PIB, que saiu ontem na imprensa, ontem, que está se calculando para o ano que vem 2,5%, aí já tem a análise que é 2,3%, o FMI 1,9%, como é que você faz esse refinamento? Que eu não sei como é que é, eu pessoalmente. E a segunda questão é o seguinte, a questão da abertura da economia. Por exemplo, o Ricardo falou, eu lembro disso, que você tinha várias empresas nacionais, a COFAP, Nakata, a Metal Leve, e que foram compradas pelo capital internacional. Eu não sou contra a abertura da economia. Você tem que expor o empresário brasileiro à concorrência para ele melhorar a produtividade, tá certo? Para baratear os custos, mas, ao mesmo tempo, se você não tomar cuidado com isso, você acaba destruindo, aí passando para o capital internacional ramos importantes. Como é que você vê isso? Então, primeiro para o Ricardo, a questão do capital estrangeiro, e depois essas duas para você, depois eu passo para o Pedro. Obrigado, Odilon. Parabéns, Padovani, pela apresentação. Foi muito também aí, oportuna, todas as suas colocações. Realmente, as dificuldades eram grandes, né? E eu acho que o pouco investimento que nós tínhamos naquela época era justamente o overnight, que era onde a gente conseguia manter dinheiro um pouco atualizado, né? Mas mesmo assim, eu acho que só os grandes investidores é que conseguiam aí manter o poder de compra dos seus recursos. Mas o professor Odilon trouxe uma informação muito importante, que justamente depois ali da abertura e do plano real, desculpe, em 1994, o país começou a ganhar notoriedade, né? Ou seja, justamente aquilo que o Padovani falou, onde começou-se a ter
uma série de indicadores que faziam referência aos fundamentos econômicos do país, né? Ou seja, como é que a gente estava em termos de déficit público, déficit primário, taxa de juros, ou seja, colocou o país no universo global, né? E então, nesse quesito, justamente a atratividade do capital estrangeiro foi ali tocada, né? No sentido de que, dado um país ainda em desenvolvimento, né? Emergente, na nossa época, pelo menos na minha época, eu lembrava muito de nós estamos em desenvolvimento, né? Mas depois veio a característica aí dos BRICS e também a questão dos emergentes, né, e dos países que realmente faziam a diferença em termos principalmente de matérias-primas para os países. Então, passamos a estar em evidência no mercado internacional e, diante desse contexto de país em desenvolvimento, muitos projetos, a necessidade de infraestrutura, justamente atraiu o capital estrangeiro para o país. Isso se seguiu alguns novos modelos que vieram a se aperfeiçoar, né? A notoriedade da governança corporativa dentro das companhias, a idealização e colocação dos novos níveis de governança corporativa na AB3, o conhecido novo mercado, onde se emite praticamente, onde só se emite ações ordinárias, e aí justamente a questão de direito a voto, e é claro que daí depois nós temos o nível 1 e nível 2, onde também se colocava uns diferenciais importantes. Então, tudo isso atraiu muito o capital estrangeiro e, de lá para cá, então, nós vimos uma série de novas oportunidades de abertura de capital, onde o investidor estrangeiro se sentiu tocado pelos cases de investimento e realmente passavam aí a ter presença garantida nessas emissões, né? Às vezes 50%, casos de 70% que o capital estrangeiro acabou tomando nessas operações. E depois disso, né, até na época do CPMF, a Bolsa muito discutiu e brigou a nível de Congresso da isenção do CPMF para investimentos em Bolsa, né? Então, isso caiu naquela época e esse fluxo de recursos fez com que a participação estrangeira nos próprios pregões fosse muito alta, né? Crescesse demais, né? Hoje nós temos aí um fluxo de volume negociado na Bolsa em torno de 25, 30 bilhões de reais diários, e muito disso, às vezes 30, 40, até 50%, dependendo do dia, de fluxo, de capital representativo de estrangeiros. Então, essa dinâmica e toda essa evolução, até que o Padovani trouxe muito bem, fez com que esse estrangeiro olhasse para o Brasil a nível de oportunidade de investimento. É lógico que, no passado, com as altas taxas de juros que nós tínhamos, isso também era, sem dúvida, um atrativo, a princípio, primeiro, vamos dizer assim, né, e passava pela Bolsa esses recursos, né, porque justamente essa taxa de juros não havia concorrência a nível internacional. Então, hoje, nós temos de novo, né, com essa posição de alta de juros, né, onde se discute, inclusive, aí agora a taxa neutra, né, esses recursos passaram a voltar a ser atraídos já pelo novo nível de taxa de juros, e é onde a gente vê aí que, às vezes, uma interpretação, às vezes equivocada em termos de taxa cambial, né,
onde no passado nós tínhamos muito, né, a apreciação do real, mas muito em função da atratividade da taxa de juros e a consequente internação de recursos internacionais. Então, isso acabava batendo na taxa cambial, e isso, depois, a gente passou a ver que deixou de ser atrativo. Hoje, nós estamos retomando essa posição em que muitos IPOs, né, as ofertas iniciais de ações, atraíram recursos e acabou influenciando nas taxas de câmbio, e, de novo, agora, com esse nível de taxa de juros que se imagina chegar, fala-se até em 8% no final do ano, e manutenção para o ano que vem, e isso volta a atrair novos recursos, justamente porque nós estamos num ambiente internacional, justamente por falta de oportunidade em termos de taxa de juros, né? Ou seja, hoje o capital externo ele está muito à procura de oportunidades de investimento e volta a ter no Brasil essa oportunidade mais garantida, que é a taxa de juros. Obrigado. Obrigado. Palovani, você podia, então, colocar essas duas questões, do refinamento do cálculo e a questão da abertura da economia? Não, duas ótimas perguntas, Odilon. Para a gente, né, Odilon, é engraçado. Outro dia eu vi um economista que falou que ele mudou a projeção de PIB dele de 5,3 para 5,2. Quer dizer, até agora eu estou tentando entender qual que é a diferença, né? Então não existe esse refinamento, como você está lembrando. Agora, o que mudou, né, ao longo desses 30 anos, o que mudou para mim muito claramente é que hoje eu consigo dizer, então, vamos falar de PIB, né? Eu consigo dizer que as condições de renda, confiança, juros, preços de commodities, eu consigo medir essas relações, como que elas impactam na indústria, como elas impactam no serviço. Fazer o cálculo de PIB agrícola ainda é um problema no Brasil, mas, de modo geral, o que eu passei a ter ao longo da minha vida profissional é correlações mais claras, né? Então, eu consigo dizer qualquer história dada essas variáveis. Então, bom, se você me disser aqui o que acontece com inflação, taxa de juros, mercado de crédito, né, com preço de commodities, eu já consigo dar um bom palpite de PIB. O Brasil, ele hoje, ele te dá condições para definir essas trajetórias. Agora, o que a gente tem aprendido também, assim, uma coisa é você construir modelos de médio prazo, né, 18 meses, 2 anos à frente, que aí a previsibilidade é menor. O que eu acho que tem ajudado muita gente é que os modelos de curto prazo, eles funcionam um pouco melhor. Então, o que é o modelo de curto prazo? Você está saindo lá os dados de euros, você já tem aí quase 20 anos de séries na indústria, no comércio, e você já consegue correlacionar essas séries com o desempenho do PIB. É óbvio que o PIB é uma variável, ela mesma difícil de ser construída, né? O IBGE apanha até hoje para medir isso. Mas você já consegue ter um termômetro muito bom do que vai acontecer. Então, é assim, obviamente que o intervalo de confiança é elevado, os cálculos são muito pouco precisos, mas você tem um palpite muito melhor hoje do que você tinha lá atrás, né? Da mesma forma com a inflação. Hoje a inflação você consegue separar ela em grupos e consegue associar esses movimentos, por exemplo, preços comercializáveis. Qual que é o impacto do câmbio sobre esses preços? Hoje você tem um cálculo que é mais ou menos confiável, né? Quanto que, em média, as empresas repassam dos seus custos a partir de choques cambiais. Um outro dado que a gente tem usado bastante é os bens não comercializáveis, a parte de serviço. Como é que você mede a inflação de serviço? A gente tem descoberto que é muito relacionada com o desemprego. Então, os modelos, eles funcionam, eles se dão um bom palpite. Eu acho que você tem toda a razão, assim, dá para levar ferro e fogo? Não. Dá para ser preciso, né, como você brincou, 6,6 vamos mudar para 6,3. Eu acho que não dá. Mas você tem uma ideia da direção. Agora, isso tudo é uma história que a gente tem vivido aí nos últimos 30 anos. Agora, esse ano em particular, Odilon, está um caos, né? Porque a gente, por exemplo, está tendo um desequilíbrio em vários mercados entre oferta e demanda. Se estimulou muito a demanda, a oferta está restrita, porque ou as empresas estavam fechadas ou operando com menor capacidade, então você não estava atendendo essa demanda. Então você tem desequilíbrios, né? O caso de automóveis, começou a faltar peça, falta automóvel, o preço dispara. Como é que os modelos preveem isso? Não tem como, né? Você não tem como.
Então, a pandemia ela está produzindo um ambiente cujos desdobramentos econômicos são imprevisíveis. Mas eu acho que isso é uma questão momentânea. Eu acho que, de modo geral, assim, dá para dizer que a gente não é preciso nos cálculos, mas dá para dizer com tranquilidade da direção dos movimentos. Então, olha, o que a gente está vendo no cenário global, por exemplo, a economia brasileira vai se reaquecer, a gente tem limites de capacidade, isso vai pressionar a inflação, portanto, o juros tem que ser mais alto. Você consegue medir mais ou menos isso. Coisa que, para o meu início de carreira, era impossível de ser feito. Então, eu acho que assim, nós somos mais velhos, né, que pegamos essa economia, como você bem lembrou, né? A gente que viveu ditadura e hiperinflação, a gente sempre olha com desconfiança essas coisas. Quer dizer, eu ainda hoje tenho um pouco de dificuldade, eu tenho que me controlar nas reuniões do meu time para não achar que uma mudança de 6,6 para 6,3 seja uma mudança relevante. A gente vive de choques, mas eu acho que a gente melhorou muito a previsibilidade, ainda que a gente não seja preciso. Outra coisa que eu aprendi também ao longo da minha vida, assim, a economista jamais vai acertar o futuro, né? A gente não tem bola de cristal, a gente não tem ideia, mas a gente consegue hoje, diferentemente dos anos 90, a gente consegue organizar bem as informações e tomar as melhores decisões naquele momento, né? Eu acho que esse é o papel do economista. Se for depender de projeção, a gente vai morrer de fome, né? A gente não consegue prever o futuro, mas a gente consegue organizar bem as informações e ver para onde as coisas caminham. Com relação à tua segunda pergunta, sobre a internacionalização do capital, eu acho que tem uma coisa que me incomoda, Odilon, que é o seguinte: vamos pensar, seja um empresário brasileiro ou seja um empresário sueco, os dois estarão frente a um ambiente de negócios de péssima qualidade, né? Então, a gente tem uma carga tributária muito pesada, desorganizada, o sistema complexo. Não é só que a carga é pesada, mas o sistema é complexo. A nossa infraestrutura é a pior possível, né? A instabilidade macroeconômica ainda é muito elevada, a gente não tem qualificação da mão de obra. Então, eu acho que são duas discussões separadas. Uma discussão é o grau de internacionalização do capital aqui no Brasil, né? Quanto que o capital brasileiro está controlando a indústria, a área de serviços. A outra discussão que eu acho que me preocupa mais é que ambos, né, o investidor estrangeiro, o investidor local, estão sujeitos a um país instável. Então, ainda que seja muito menos instável do que foi no passado. Então, eu acho que o debate hoje é como é que a indústria, por exemplo, ela vive nesse ambiente, seja uma indústria estrangeira, ou um capital estrangeiro, ou um capital nacional. É claro que nesse mundo globalizado, você está tendo uma destruição da indústria local, está concentrando as decisões fora do país, o que não é positivo, mas tem algo assim que, tá bom, esse é o mundo globalizado, o que nós podemos fazer? Qual que é o papel de política pública, qual que é o papel do Estado brasileiro? E eu acho que tem muita coisa para a gente fazer para tornar a vida do empresário local muito mais simples, muito mais fácil. Então, acho que a gente pode ter essa discussão da importância do capital local, mas eu acho que a gente está afundando o país numa instabilidade muito grande que afugenta, seja o empresário brasileiro ou estrangeiro. Mesmo que eu seja brasileiro, né, invista na indústria, eu vou querer tirar o capital do país em algum momento. Então, acho que a gente tem que proteger o capital da indústria, independente da origem desse capital. Pedro, você gostaria de opinar aí sobre as palestras e nosso vice-presidente? Eu gostaria de primeiro agradecer ao conteúdo das palestras de hoje, João, a sua condução, a palestra do Ricardo, conselheiro Ricardo Martins, conselheiro Roberto Padovani, que eu tinha certeza, ao pedir a eles que fizessem essas palestras, que iriam enriquecer como fizeram o nosso conteúdo. Foram fantásticas, com muitas informações, até algumas coisas que é quase segredo profissional, acabou aparecendo aí, né? A gente não pode contar todas as histórias, viu, Odilon? Na dúvida, você tem que falar assim para a pessoa. Para saber o valor do PIB, você compra aquele galinho do tempo. Sabe aquele galinho azul e vermelho? Quando o filho fica mais vermelho, ele vai chover, né? Mas é interessante o seguinte, gente, estou brincando um pouco, mas eu digo assim, ao longo desses 53, eu tenho 60 anos, mas eu trabalho há 53. Nesses 53 anos, o que a gente mais nota é
a falta de informação no nível econômico estratégico das empresas, de um modo geral, tanto das maiores quanto das menores. E é exatamente nisso que nós devemos trabalhar, porque as empresas não têm as condições ideais, seja porque vão por tendências ou por informações tendenciosas, eu chamaria assim, seja porque não têm as informações. E é nesse campo que a gente tem que aprimorar-se, se é no mercado financeiro, se é no mercado de ações, se é no mercado do comércio, da indústria, esse tipo de coisa. Todos os campos nós temos instrumentais econômicos que possam nos ajudar. Como disse o Padovani, não a adivinhar, mas a ter uma direção melhor do que se a gente não fizer a análise e a estratégia, porque tudo é estratégia no final das contas, né? Você seguindo a estratégia. E, Padovani, tem uma sugestão para aumentar o PIB. Tem que começar a medir o trabalho da dona de casa, Padovani. O que ela faz e deixa, por exemplo, a padaria de fazer o café, a lavanderia de lavar a roupa e assim por diante, tudo aquilo que a dona de casa faz. Não é medido, né? E isso precisaria ser medido de alguma maneira, porque isso é trabalho, isso é, no mínimo, tirar o trabalho de outro, né? No sentido de dizer, alguém tem que fazer o trabalho, né? Mas é isso, eu quero agradecer a todos vocês e também àqueles que participaram, e vamos seguir adiante nesse mês, temos muitas outras lives também interessantes, e esta aqui foi de uma excelência enorme. Agradeço a todos. Bom, então a gente podia ir para o encerramento, lembrar que essa live vai estar disposta na TV Economista, então pediria para o Ricardo Tadeu fazer lá o encerramento rapidamente e depois o Padovani. Ricardo, você podia... Pois não, professor. Então, eu só tenho a agradecer, eu acho que é importantíssimo, né, nós economistas, como também conselheiros do Corecon, trocar essas ideias, essas informações, lembrar que em termos de mercado, seja de capitais, financeiro, nós estamos vendo uma revolução, né, em termos de educação financeira. Então, hoje na Bolsa, nós temos, acho que já estamos aí muito próximo dos 4 milhões de pessoas físicas, né? Justamente buscando oportunidades de investimento, diversificação, até previdência, né? Aposentadoria, e onde justamente nós entramos, né? Isso é importante que a gente passe a divulgar aquilo que nós vivemos, aquilo que nós presenciamos, experimentamos e, com essa experiência, tentar corrigir alguma coisinha. Mas o importante é a gente transmitir esse conhecimento. Então, obrigado, professor Odilon, professor Pedro, Padovani, muito obrigado por essa oportunidade também e obrigado a todos. Obrigado, Ricardo. Padovani, você poderia... Odilon, quero agradecer a você, ao Pedro, uma ótima ideia do Corecon de fazer essa conversa com os economistas, para mim uma oportunidade, foi até uma oportunidade para eu rever um pouco a minha carreira, e aí eu vou acabar com 2 mensagens, Odilon, coisas que acompanharam a minha vida profissional nesses 30 anos. A primeira mensagem é o que a gente estava falando, que a tua pergunta me deu a chance de falar um pouco, que assim, nunca espere do economista adivinhar o futuro, nenhum ser humano consegue adivinhar o futuro. O que a gente consegue fazer, que eu acho que consegue fazer bem, é reunir, como o Pedro enfatizou, as melhores informações na tomada de decisões. Então, acho que o modo de usar um economista não é esperar que ele adivinhe o futuro, que seria uma postura infantil, mas uma postura madura de falar, bom, temos que tomar uma decisão, o que a gente tem à disposição hoje, né? Então, acho que essa é a mensagem. A segunda mensagem é de um cara que já passou 30 anos no Brasil, é uma mensagem positiva. Quer dizer, o Brasil, ele, com avanços e retrocessos, ele caminha. Se a gente olhar o que era o Brasil em 1988, quando eu entrei no mercado financeiro, e o que é hoje, é um país radicalmente diferente. E eu diria que melhor. Então, acho que a gente tem que ter, às vezes, o curto prazo, os momentos são difíceis, né? Mas acho que isso é uma mensagem para a gente ter um pouco de esperança, que a gente pode retroceder, mas estamos, nos últimos anos, caminhando bem e construindo um país melhor. Obrigado pela oportunidade, Odilon.
Bom, obrigado, Padovani, obrigado, Ricardo, obrigado aí o Pedro por ter acompanhado aí a nossa live e todos que participaram aí. E, novamente, essa live vai estar à disposição de todos na TV Economista. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado.